Tem horas em que tudo dentro da gente grita por socorro, mas por fora a gente tenta manter o controle. Fingimos que está tudo certo, que somos fortes, que estamos firmes, quando na verdade estamos lutando para simplesmente não desabar. E o pior é que muitas vezes essa luta não é contra o mundo lá fora, é contra a gente mesmo, contra o medo que paralisa, contra a insegurança que sufoca, contra as dúvidas que se multiplicam toda vez que a gente fecha os olhos. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que está parado diante de algo que precisa fazer, uma decisão que precisa tomar, uma conversa que precisa enfrentar, um passo que precisa dar, mas o medo trava. E não é um medo qualquer, é aquele medo que parece te observar em silêncio, que fica rondando seus pensamentos como se dissesse: e se der errado? E se você não for capaz? E se todo mundo perceber que você não está preparado? Esse tipo de medo não faz barulho, mas causa estrago. Ele te impede de tentar, ele te convence de que o melhor é ficar onde está. E aí você entra num estado de espera. Espera a dor passar. Espera o cenário melhorar. Espera a coragem aparecer. Só que ela não vem do nada, porque a coragem que transforma não nasce no conforto. A coragem que muda vidas, que te aproxima de quem você é de verdade, é construída por Deus justamente quando você encara o medo de frente. É nesse momento, quando tudo em você quer fugir, mas mesmo assim você permanece, que algo novo começa a nascer. E esse algo novo não é ausência de medo, é presença de fé. Coragem, no fim das contas, é isso. Não é a negação do medo, é a afirmação da confiança. E Deus não espera que você finja não sentir medo. Ele só quer que você não pare por causa dele. A vida nunca vai esperar você se sentir pronto. Os desafios não pedem permissão para aparecer. As oportunidades não batem na porta perguntando se você está confortável. Elas chegam. E ou você se esconde, ou você responde. O problema é que a gente aprendeu errado o que significa ser corajoso. Aprendemos que coragem é não ter medo. Mas isso é ilusão. Coragem é seguir com as pernas tremendo, é falar com a voz embargada, é tentar com o coração disparado. Coragem não é a ausência de sentimentos frágeis, é a escolha de agir apesar deles. E sabe por que isso importa tanto para Deus? Porque cada vez que você escolhe confiar mesmo quando não vê o caminho completo, você está dizendo com atitudes: Deus, eu acredito mais em quem o Senhor é do que naquilo que eu sinto. Isso muda tudo. É nesse momento que Ele começa a te moldar por dentro. Porque Deus não forma guerreiros em campos de flores. Ele molda os corajosos no meio do vale, no meio da dúvida, no escuro. Mas não é um molde qualquer. É um processo. E processos doem. Eles confrontam a imagem que temos de nós mesmos, revelam nossas limitações, expõem nossos medos, tocam em pontos que preferíamos esconder. E Deus sabe disso. Ele sabe exatamente onde você se sente frágil. Ele conhece a sua história, os traumas que você carrega, as palavras duras que marcaram a sua identidade. Ele viu quando você acreditou que não era suficiente. Ele viu quando você tentou e falhou e pensou: nunca mais vou me arriscar. Ele viu quando você desistiu em silêncio, mesmo com o sorriso no rosto. E mesmo assim, Ele ainda te chama para avançar. Porque o plano dele para a sua vida não depende da sua sensação de preparo, depende da sua disposição de confiar. Tem gente que espera ser corajosa para começar algo novo, mas Deus está dizendo: comece e a coragem virá no caminho. Porque coragem não é bagagem de quem já está pronto. Coragem é fruto de quem decide caminhar mesmo quando não sabe exatamente onde vai dar.
E aqui está o ponto mais poderoso de todos. Deus não constrói coragem em você com discursos. Ele constrói com experiências. Você vai olhar para trás e perceber que foi naquele momento difícil, naquela fase em que você achava que não ia aguentar, que a sua coragem nasceu. Não porque tudo se resolveu, mas porque você permaneceu. Não porque o medo sumiu, mas porque você escolheu seguir. E Deus estava lá, não tirando os obstáculos, mas sustentando os seus pés. A coragem de verdade não chega quando o cenário muda. Ela aparece quando a gente muda a forma de enxergar o cenário. É por isso que fé e coragem andam juntas. Porque quando a fé te faz ver além da circunstância, a coragem te faz agir apesar dela. E Deus trabalha exatamente aí, no espaço entre o que você sente e o que você decide. É nessa brecha entre o medo e o movimento que ele te fortalece. Porque quando você dá o passo, ele firma o chão. Quando você se expõe, ele te cobre. Quando você arrisca, ele sustenta. Mas ele só age quando você se move. Você já percebeu como alguns momentos te marcaram, não porque tudo deu certo, mas porque você não desistiu? Não foram os dias fáceis que te ensinaram a confiar. Foram os dias em que tudo parecia errado e mesmo assim você não voltou atrás. Foram nesses dias que a coragem foi plantada. E a semente que Deus planta, Ele mesmo rega. Ele mesmo faz crescer. Mas para isso, você precisa abrir mão da ideia de que coragem é ter controle. Não é. Coragem é confiar mesmo quando você não tem controle nenhum. E esse é um dos maiores testes de fé. Porque tudo dentro de nós quer garantir resultados, quer ter certeza, quer segurança. Mas Deus trabalha na entrega. Ele não vai te mostrar todo o mapa. Ele vai te mostrar o próximo passo. E quando você der esse passo, Ele mostra o seguinte. E nesse processo, sem você perceber, a coragem vai se tornando parte de quem você é. Você começa a reagir diferente. Começa a enfrentar situações que antes te paralisavam. Começa a falar o que antes engolia. Começa a tentar o que antes só sonhava. E as pessoas ao seu redor talvez nem entendam o que mudou. Mas você vai saber, Deus construiu isso dentro de mim. Não foi coaching, não foi motivação, não foi um vídeo bonito. Foi Deus. Foi Ele. Nos momentos em que ninguém viu, nos pensamentos que você teve à noite, nas lágrimas que ninguém enxergou, foi ali que Ele começou a trabalhar. E o que Ele começa, Ele termina. Não subestime o que está nascendo em você. Não ignore o que Deus está construindo só porque você ainda não se sente pronto. A coragem que Ele coloca no seu coração não é para impressionar os outros. É para cumprir o propósito, é para atravessar fases difíceis, é para sustentar decisões difíceis, é para restaurar coisas que pareciam perdidas, é para dizer sim quando tudo dentro de você queria fugir. E não pense que isso vai acontecer sem dor. Muitas vezes a coragem dói mais do que o medo, porque o medo te paralisa, mas a coragem te obriga a se mover. E se mover exige esforço. Exige desapego, exige confronto, mas também traz vida. Porque cada vez que você escolhe se mover, você descobre um novo pedaço de quem você é. E mais do que isso, você descobre um novo lado de quem Deus é. Você já parou para pensar que talvez a única coisa que esteja te separando da próxima fase da sua vida seja um passo de coragem? Um telefonema, uma conversa, um pedido de perdão, um recomeço, um sim, um não, uma mudança. E que talvez você esteja esperando demais, analisando demais, orando, mas sem agir, sonhando, mas sem mover. E Deus está dizendo, eu já comecei a trabalhar, agora falta você se posicionar. Não espere mais sentir que tem tudo sob controle. Isso não vai acontecer. Você não precisa ser invencível, só precisa estar disponível. Não precisa saber tudo, só precisa confiar. Deus vai fazer o que você não pode, mas Ele não vai fazer o que você se recusa a fazer. O passo é seu,
O chão é dele. Então hoje, se você sente que a vida te colocou diante de algo maior do que você consegue lidar, não se envergonhe do medo, mas também não o deixe te paralisar. Olhe para dentro, reconheça suas limitações e, mesmo assim, escolha confiar. Porque é exatamente nesse cenário, no limite da sua força, que Deus revela a dele. E quando isso acontece, você nunca mais volta a ser o mesmo. Porque a coragem que Deus constrói em meio ao medo, essa ninguém tira de você. Algumas pessoas acham que coragem é simplesmente fazer algo ousado, algo que impressiona, algo que te coloca em destaque. Mas no reino de Deus, coragem tem uma base diferente. A verdadeira força não começa quando você grita alto ou toma a frente de tudo. Ela começa quando você se cala o suficiente para ouvir a voz de Deus e decide obedecer, mesmo quando não entende. Josué é um dos maiores exemplos de coragem na Bíblia. Mas o que poucos percebem é que a força dele não estava no estilo de liderança, nem em sua capacidade estratégica. A base da força de Josué era a obediência. Quando Deus o chama para liderar o povo de Israel após a morte de Moisés, ele não recebe um mapa detalhado do que vai acontecer. Ele não recebe garantias de que tudo vai dar certo rapidamente. O que ele recebe é uma promessa e uma ordem clara. Seja forte e corajoso. Eu estarei com você. Agora pense na pressão. Substituir Moisés, conduzir milhares de pessoas rumo a um lugar que só existia na promessa. Enfrentar inimigos, cruzar terras desconhecidas, lidar com um povo marcado por reclamações e desobediência. Tudo isso com um histórico de 40 anos de deserto atrás deles. Não havia nada simples naquele chamado, não havia facilidade, mas havia uma condição: obedeça. Essa era a chave. O que torna Josué especial não é a grandiosidade das suas ações, mas a profundidade da sua obediência. Ele não tentou imitar Moisés. Ele não tentou impressionar o povo. Ele apenas ouviu a voz de Deus e seguiu. A coragem dele não veio da própria força, mas da certeza de que se Deus mandou, ele também sustentaria. E aqui está algo que precisa ser dito com clareza. Há momentos na vida em que a coisa mais difícil não é enfrentar um problema, mas obedecer a uma direção de Deus que parece não fazer sentido. Você já passou por isso? Aquela instrução que te tira do conforto. Aquela resposta de oração que vai contra a sua lógica. Aquele caminho que parece estreito demais, arriscado demais, estranho demais, mas que lá no fundo, você sabe, é por ali que Deus está mandando ir. Josué viveu isso várias vezes, e a maior delas talvez tenha sido diante de Jericó, uma cidade fortificada, inimigos preparados. E qual foi a instrução de Deus? Marchar em volta das muralhas durante 7 dias, em silêncio. E depois gritar: nenhuma arma, nenhuma luta, nenhuma estratégia militar convencional, apenas obedecer. A mente humana diria que era uma loucura. O coração inseguro diria que era perigoso demais. Mas Josué confiou. E por confiar, obedeceu. E por obedecer, viu o impossível acontecer. O que muitos não percebem é que essa mesma dinâmica se repete na nossa vida hoje. A gente ora pedindo força, mas às vezes o que Deus entrega é uma instrução. E aí ficamos esperando sentir algo extraordinário, quando na verdade o extraordinário está escondido na simples decisão de obedecer. Porque obedecer, quando você entende tudo, é fácil. Mas obedecer quando tudo parece confuso, quando o cenário é incerto, quando a direção vai contra o que você esperava, isso exige coragem de verdade. A força que vem da obediência não é barulhenta, não é aquela que chama a atenção de todo mundo. É silenciosa, é constante, é a força que te mantém em pé quando tudo ao redor parece querer te derrubar.
É a força que te leva a abrir mão de algumas vontades, de algumas opiniões, de alguns desejos, simplesmente porque Deus disse não. É a força que te dá paz quando você decide seguir a voz dele, mesmo sem saber o que vai acontecer. Obediência não é passividade. Não é ficar parado esperando tudo se resolver. Obediência é ação direcionada. É movimento com propósito. É fazer o que precisa ser feito, mesmo que você não tenha todas as respostas. E é exatamente isso que Josué viveu. Ele não se guiava por emoções. Ele se guiava pela voz de Deus. Você já parou para pensar em quantas vezes Deus te deu uma direção e você hesitou porque parecia pequeno demais, ou estranho demais, ou desconfortável demais? Às vezes, estamos esperando grandes momentos para sermos corajosos, enquanto Deus está esperando nossa coragem nas pequenas decisões, nos pequenos sim, nos não que a gente evita dizer, nas escolhas que só a gente e Ele sabem que precisam ser feitas. A obediência revela onde está a nossa confiança, porque quem confia, obedece, e quem obedece experimenta a força que vem de Deus. Não é uma força baseada em resultado imediato, é uma força que se renova a cada passo. E quanto mais você anda nesse caminho, mais você percebe que não está sozinho. Josué não sabia o que encontraria a cada nova batalha, mas sabia quem estava com ele. E essa era a diferença. Tem gente que quer sentir a força antes de obedecer, mas com Deus, a força vem enquanto você obedece. É no movimento, na caminhada, na fidelidade que Ele vai te capacitando. E às vezes, o maior milagre não é o que acontece ao redor, mas o que acontece dentro de você. Você começa a se tornar alguém que não depende mais de aprovação para agir. Alguém que não precisa mais de todas as garantias para tomar decisões. Alguém que aprendeu que estar no centro da vontade de Deus vale mais do que qualquer sensação de controle. Josué não foi forte porque era destemido. Ele foi forte porque era obediente. E essa é a chave que muitos ignoram. A força que sustenta, que vence, que atravessa muralhas, nasce quando a gente para de lutar contra Deus e começa a andar com Ele. Quando a gente escolhe confiar mais na voz de Deus do que nas nossas opiniões. Quando a gente decide que obedecer vale mais do que entender tudo. E essa escolha, por mais simples que pareça, muda o rumo de uma vida inteira. Porque cada sim dado a Deus abre caminho para coisas que você jamais poderia construir sozinho. Foi assim com Josué, e é assim com você. Não é sobre ser forte por natureza, é sobre ser forte por decisão, a decisão de obedecer. A vida com Deus não é sobre controle, é sobre entrega. E toda vez que você se entrega de verdade, Ele te conduz a lugares que você nunca imaginou alcançar. Não porque você tem todas as respostas, mas porque decidiu confiar na única voz que nunca falha. A força que muda tudo começa nesse lugar, no lugar da obediência, e é lá que Deus quer te encontrar. Tem gente que acha que coragem é sobre fazer barulho, aparecer, ser notado, como se fosse preciso gritar para ser levado a sério, ou postar tudo para provar que está enfrentando seus medos. Mas no mundo real, no mundo da alma, onde as batalhas são mais internas do que externas, coragem de verdade quase nunca faz barulho. Coragem, quando é genuína, não precisa de plateia. Ela acontece no silêncio, no secreto, naqueles momentos em que só você e Deus sabem o que está acontecendo. Existem batalhas que a gente vence sem que ninguém fique sabendo. E não é porque você quis esconder, mas porque simplesmente não fazia sentido transformar aquilo num show. Há dores que você enfrentou sozinho e mesmo assim escolheu continuar. Teve dias em que o medo te acompanhou da hora que você acordou até a hora que você dormiu, mas você levantou, fez o que precisava ser feito e ninguém percebeu o tamanho do esforço que foi. Isso é coragem. Isso é o tipo de força que não se exibe, mas transforma.
O problema é que, em tempos de redes sociais, de exposição constante, de frases prontas, muita gente passou a confundir coragem com performance. Como se só fosse válido aquilo que é visto, comentado, reconhecido. Mas o reino de Deus não funciona assim. Deus não se impressiona com discursos. Deus vê o coração. Ele conhece a luta que ninguém viu. Ele honra os passos que você deu sem ninguém saber. E às vezes é exatamente nesses momentos de silêncio que Ele mais te fortalece. Coragem não é fazer um grande discurso sobre superação. Coragem é ficar calado quando tudo em você quer gritar. Coragem é perdoar em silêncio, é ceder sem plateia, é agir com bondade sem esperar aplauso, é segurar as lágrimas no meio de uma decisão difícil e ainda assim fazer o que é certo. Ninguém vê, ninguém comenta, ninguém elogia, mas Deus vê, e Ele sabe que isso custou muito. Tem gente que está esperando um grande momento para provar que é forte, mas a força verdadeira se revela nos pequenos gestos. Quando você decide não revidar, quando você escolhe continuar mesmo decepcionado, quando você abre mão de algo que queria muito por saber que não é o melhor. Quando você escolhe confiar mesmo sem sentir nada, isso não aparece nas fotos, não viraliza. Mas é ali que a coragem é forjada. A coragem silenciosa tem algo sagrado, porque ela é limpa, ela não depende da reação dos outros, ela não precisa ser validada por ninguém. Ela é movida por propósito, não por orgulho, e é justamente por isso que ela dura. O que é feito para impressionar se desfaz com o tempo, mas o que é feito por obediência, por amor, por fé, permanece. Não se engane. A caminhada com Deus não é uma escada de reconhecimento, é um processo de profundidade. E à medida que você vai amadurecendo, percebe que o verdadeiro crescimento é interno, que os maiores avanços não são quando você conquista algo fora, mas quando você vence algo dentro. Vencer uma mágoa, vencer o orgulho, vencer a vontade de desistir. Isso é coragem. E quem já venceu essas coisas sabe, a verdadeira vitória acontece quando ninguém está olhando. Talvez você esteja esperando que alguém reconheça o que você tem enfrentado. Talvez esteja cansado de carregar tanto sozinho. Talvez você esteja num momento em que tudo parece silencioso demais. Mas não se esqueça, Deus não trabalha no ruído. Ele age no íntimo. É nos bastidores que Ele forma os mais fortes. Não os que sabem se mostrar, mas os que sabem permanecer. Há uma maturidade que só nasce quando você para de tentar provar algo para os outros. Quando você entende que não precisa se justificar o tempo todo, nem se defender, nem convencer ninguém de nada. Você apenas vive. Você apenas segue. Você apenas permanece. E isso, por si só, já é um testemunho. Porque, no fundo, as pessoas não são tocadas pelo barulho, mas pela coerência, pela constância, pela firmeza silenciosa de alguém que continua, mesmo quando tudo parece estar desabando. Coragem é não se perder em meio à necessidade de agradar. Coragem é não vender seus valores por aceitação. Coragem é não trocar sua verdade por popularidade. E tudo isso exige silêncio, porque muitas vezes o barulho é distração, mas o silêncio é revelação. Quantas vezes você já sentiu vontade de dizer tudo o que estava entalado, mas escolheu o caminho da paz? Quantas vezes você poderia ter se defendido, se exaltado, feito escândalo, mas preferiu o caminho da quietude? Quantas vezes você teve a chance de se vingar, de devolver na mesma moeda, e não fez? Essas decisões moldam quem você é, e são nesses momentos que Deus te fortalece sem alarde. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que viveram em silêncio antes de viverem em evidência. José passou anos no anonimato antes de ser lembrado. Davi cuidava de ovelhas sozinho antes de ser ungido rei. Esther ficou em silêncio até o momento certo.
Jesus viveu 30 anos em silêncio antes de começar seu ministério, e não foi tempo perdido, foi tempo de formação, foi tempo de raiz, foi tempo de profundidade. O que Deus está construindo em você hoje pode até parecer pequeno, pode até parecer invisível, mas não é. No mundo espiritual, cada passo silencioso que você dá, cada renúncia que ninguém vê, cada oração feita em lágrimas, está sendo visto e registrado. E vai chegar o momento em que tudo isso será revelado, mas não para a sua glória, para a glória de Deus. Então, não desanime se sua coragem não está sendo notada. Não pare se ninguém está reconhecendo sua força. Não desista só porque não tem plateia. Você não está agindo para ser aplaudido. Você está obedecendo a um chamado, e isso por si só já é suficiente. Lembre-se, a maior parte da coragem não se mostra, ela se vive, e se vive no silêncio de quem continua, no coração de quem escolhe confiar, no olhar de quem não perde a fé, no andar de quem não recua, mesmo sem ter todas as respostas. A vida não é feita só de grandes momentos. Ela é construída nos pequenos, e é ali, no escondido, no que ninguém vê, que os mais fortes estão sendo formados. Porque coragem não é fazer de tudo um espetáculo. Coragem é manter a fé em silêncio e continuar. Tem uma coisa que muita gente demora a entender na caminhada com Deus. Quanto mais você tenta ser forte sozinho, mais fraco se sente. Quanto mais você tenta provar que dá conta de tudo, mais pesado tudo se torna. A autossuficiência pode até parecer uma qualidade, mas quando não é equilibrada, se transforma numa armadilha sutil que te afasta da graça, da leveza e da ajuda de Deus. A verdade é que fomos ensinados desde cedo a depender apenas de nós mesmos, a ouvir frases como não chore, engole o choro, não dependa de ninguém. A sociedade celebra quem se vira sozinho, quem resolve tudo sem pedir ajuda, quem carrega o mundo nas costas e ainda sorri. Mas o reino de Deus funciona diferente. No reino, quem se esvazia é que é preenchido. Quem se entrega é que é fortalecido. Quem admite a fraqueza é que se torna realmente forte. A autossuficiência nos engana porque ela veste uma aparência de maturidade, mas, muitas vezes, é só orgulho disfarçado. E o orgulho não é sempre arrogante, barulhento, cheio de si. Às vezes, ele se manifesta no silêncio de quem nunca pede ajuda, de quem prefere quebrar por dentro a mostrar fragilidade, de quem vive tentando resolver tudo sozinho, enquanto Deus está ali do lado, esperando ser incluído. A grande questão é que Deus não impõe a presença dele. Ele não invade, ele espera ser convidado, e quando nos colocamos numa posição de eu consigo, eu dou conta, eu resolvo, o que estamos dizendo, mesmo sem palavras, é não preciso de ti agora. E é aí que começamos a carregar pesos que não foram feitos para nós. É aí que as noites ficam mais longas, as dores mais profundas, as decisões mais confusas, porque tentamos resolver o que só Deus pode transformar. Você já parou para pensar o quanto isso te afasta da verdadeira paz? A paz não vem quando tudo está sob controle, ela vem quando você entrega o controle. E isso exige humildade. Requer coragem para admitir que você não tem todas as respostas, que você precisa de direção, que você depende de Deus. Há um momento na vida de todo mundo em que tentar mais não resolve, porque não é sobre esforço, é sobre rendição. Não é sobre fazer mais, é sobre confiar mais. E isso mexe com o nosso ego, porque o ego quer o controle, o ego quer reconhecimento, o ego quer ser visto como suficiente. Mas o Espírito Santo trabalha na contramão do ego. Ele age quando nos colocamos na posição de filhos que confiam, que pedem, que dependem, que se rendem. Tem uma força que só se manifesta quando você decide parar de lutar sozinho.
Tem uma clareza que só chega quando você silencia o seu orgulho. Tem uma leveza que só desce quando você decide admitir: eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu preciso de Deus. E isso não te faz fraco, isso te faz verdadeiro. Mas autossuficiência não combina com fé, porque a fé é justamente o oposto. É reconhecer que há um Deus maior do que você, com planos maiores que os seus, com sabedoria muito além da sua. Fé é abrir mão do controle para confiar na direção. É escolher obedecer mesmo sem entender. É depender dele mesmo quando tudo em você grita por autonomia. Mas o mundo te diz o contrário. Diz que você tem que se garantir, que não pode mostrar fraqueza, que precisa resolver tudo sozinho. E se você não perceber, começa a viver uma vida onde até as orações são controladas. Você ora, mas não espera resposta. Você fala com Deus, mas no fundo já decidiu o que vai fazer. Você dobra os joelhos, mas continua confiando mais na sua capacidade do que na vontade dele. E Deus, em sua paciência, vai esperando você se cansar. Vai esperando o momento em que você finalmente percebe que fazer do seu jeito não está funcionando. Que carregar tudo sozinho não está te levando a lugar nenhum. Que parecer forte não é o mesmo que ser forte. A força que vem de Deus só se manifesta quando você para de se sustentar nas próprias mãos. Quando você se esvazia do desejo de controlar tudo e permite que Ele seja Deus na sua vida de verdade. E isso é doloroso, porque mexe com a nossa raiz. Mexe com tudo aquilo que aprendemos sobre independência, sobre imagem, sobre sucesso. Mas essa dor de esvaziar é o início de um novo ciclo. Porque quando você se esvazia de si, Deus começa a preencher com o que é dele, com discernimento, com direção, com consolo, com paz, com força que não oscila conforme o dia, com coragem que não depende de elogios, com identidade que não se molda pela opinião dos outros. Tem um momento na caminhada em que Deus vai permitir que você chegue ao seu limite, não porque Ele quer te ver quebrado, mas porque só no limite você percebe que não dá para viver sem Ele. E ali, naquele ponto em que a autossuficiência já não se sustenta, você começa a descobrir quem Deus realmente é. E mais do que isso, você começa a descobrir quem você realmente é nele. Você começa a entender que não precisa provar nada para ninguém, que não precisa carregar o mundo nas costas, que não precisa fingir que está tudo bem quando não está. Você entende que ser frágil não é problema. O problema é fingir que não é. Porque enquanto você finge, você não permite que Deus trate. Mas quando você se abre, quando você confessa, quando você diz: eu não estou conseguindo, Deus vem com sua graça e transforma o que parecia impossível de suportar. Autossuficiência tenta nos convencer de que dependência é fraqueza. Mas a maior força de um ser humano está em saber a quem recorrer quando tudo desaba. Está em saber que tem um Pai que cuida, um Deus que ouve, um Salvador que entende. Está em saber que você pode parar de tentar ser tudo, porque Ele já é tudo por você. Não deixe o ego te isolar. Não permita que o orgulho te separe da ajuda que vem do céu. Não aceite a mentira de que você precisa dar conta de tudo. Você não foi criado para isso. Você foi criado para caminhar com Deus, para confiar nele, para depender da direção dele. Hoje, talvez o maior passo de coragem que você pode dar não seja enfrentar um desafio externo, mas se render internamente, abrir mão do controle, admitir a dor, expor a necessidade e deixar Deus ser o que Ele sempre quis ser na sua vida, suficiente. Quanto mais você se esvazia de si, mais espaço Deus tem para agir. E quanto mais Ele age, mais leve fica o caminho, porque a presença dEle não só guia, ela sustenta, não só consola, ela renova, não só acalma, ela transforma. Você não precisa carregar esse peso todo. Você não precisa resolver tudo sozinho. Você não precisa ser forte o tempo inteiro.
Tudo isso é uma armadilha. E hoje é o momento de sair dela, de abrir mão, de se entregar, de confiar, porque é no fim das suas forças que começa o começo da força de Deus. E essa sim, não falha, não cansa, não erra. Ela sustenta o que o ego nunca conseguiria sustentar. Existe uma diferença enorme entre não ser forte e não se enxergar forte. Muitas pessoas passam a vida inteira acreditando que são fracas, quando na verdade só estão cansadas. Cansadas de lutar sozinhas, cansadas de tentar acertar sempre, cansadas de carregar expectativas que nem foram elas que criaram. E esse cansaço, quando não é entendido, se disfarça de incapacidade. A pessoa começa a achar que não consegue, que não nasceu para isso, que não tem estrutura emocional, que não tem preparo. Mas a verdade é outra. O problema não é falta de força, é falta de consciência da própria trajetória. Você já parou para olhar com honestidade para tudo o que já enfrentou? Não para se comparar com ninguém, mas para reconhecer o seu próprio caminho. Quantas fases difíceis você atravessou, achando que não daria conta, e mesmo assim atravessou. Quantas situações pareciam o fim, mas hoje são apenas lembranças. Quantas vezes você caiu, se levantou machucado, mas seguiu em frente mesmo sem aplauso, mesmo sem apoio, mesmo sem certeza nenhuma. Isso não é fraqueza, isso é resistência, isso é força em ação, mesmo que você nunca tenha chamado assim. O problema é que a gente costuma medir força pelo estado atual, não pelo percurso. Se hoje você está cansado, desanimado ou confuso, automaticamente conclui que não é forte. Mas força não é ausência de desgaste. Força é continuar mesmo quando o desgaste existe. E ninguém chega cansado se não tiver caminhado muito. Muita gente desacredita de si porque olha apenas para o que ainda não conquistou, para o que ainda não resolveu, para o que ainda não entende. Mas ignora completamente o que já superou. Ignora as batalhas invisíveis, as dores silenciosas, os momentos em que quase desistiu, mas não desistiu. E quando você ignora isso, passa a construir uma identidade baseada na falta, não na história. A mente humana tem uma facilidade enorme de minimizar vitórias e ampliar falhas. Você pode ter vencido 100 lutas, mas se perder uma, ela ganha destaque. Você pode ter avançado muito, mas se tropeçar, parece que tudo perde valor. E assim, aos poucos, você vai acreditando numa versão de si mesmo que não corresponde à realidade. Uma versão menor, mais frágil, mais limitada do que você realmente é. Mas Deus não olha para você assim. Ele não vê apenas o agora, ele vê o processo inteiro. Ele vê o quanto você aguentou quando ninguém achava que você aguentaria. Ele vê as noites difíceis, os dias em que você funcionou no automático, as decisões que tomou mesmo com medo. Ele vê tudo. E se ele continua confiando em você, talvez esteja na hora de você começar a confiar também. Existe uma força que se revela depois que você percebe que já venceu mais do que imaginava. Quando essa consciência chega, algo muda dentro. Você para de se tratar como alguém quebrado e começa a se tratar como alguém em construção. Para de se ver como incapaz e começa a se ver como alguém em processo. E isso muda a forma como você encara o futuro. Porque quando você entende que já foi forte antes, percebe que pode ser forte de novo. Não porque tudo vai ser fácil, mas porque você já provou para si mesmo que consegue atravessar o difícil. Você já esteve em lugares emocionais muito mais escuros do que o que está agora. Já sentiu dores que achou que não sobreviveria. Já enfrentou perdas, decepções, frustrações, e mesmo assim, está aqui. Isso diz muito sobre você, mesmo que você nunca tenha parado para reconhecer. Às vezes, o que falta não é motivação,
é memória. Memória de quem você já foi quando tudo parecia impossível. Memória das vezes em que você pensou em desistir e não desistiu. Memória das escolhas certas que você fez mesmo quando ninguém estava vendo. Quando você se lembra disso, a coragem começa a voltar. Não como empolgação, mas como convicção. Uma convicção tranquila de quem sabe que, aconteça o que acontecer, não é a primeira vez que precisa ser forte. Existe também um engano perigoso que faz muita gente se sentir fraca: a comparação. Quando você se compara com o ritmo dos outros, com a estrutura emocional dos outros, com a história dos outros, você sempre vai sair perdendo. Porque você não conhece as batalhas que eles enfrentaram, nem os privilégios que tiveram, nem as dores que carregam. Cada pessoa tem um tempo, um limite, uma jornada, e a sua força não pode ser medida pela régua de outra pessoa. Deus não te chamou para ser igual a ninguém. Ele te chamou para ser fiel ao processo que Ele está construindo em você. E isso inclui respeitar o seu tempo, reconhecer suas cicatrizes e entender que elas não são sinais de fraqueza, mas provas de sobrevivência. Talvez hoje você se sinta menor do que já foi. Talvez esteja se vendo mais inseguro, mais cansado, mais sensível. Mas isso não significa que você perdeu força. Muitas vezes, significa apenas que você está numa fase em que Deus está trabalhando mais por dentro do que por fora. E esse tipo de trabalho costuma ser silencioso, profundo e, às vezes, desconfortável, porque ele não está apenas te preparando para vencer algo externo, mas para sustentar algo interno. Você não precisa se sentir poderoso para ser forte. Você só precisa continuar tentando, continuar confiando, continuar se levantando, mesmo que seja devagar. A força não está na velocidade, está na permanência, e você tem permanecido. Talvez você tenha passado tempo demais se cobrando, se diminuindo, se comparando, se acusando. Talvez tenha esquecido de olhar para si com mais verdade e menos julgamento. Mas hoje é um bom dia para mudar isso. Para reconhecer que você não chegou até aqui por acaso, que cada passo teve um custo, que cada fase te ensinou algo, que cada dor te moldou de alguma forma. Você é mais forte do que imagina porque já suportou coisas que no passado achou que nunca suportaria. Você é mais forte do que imagina porque ainda está aqui, ainda tentando, ainda acreditando, mesmo com falhas, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. E isso não é pouca coisa. Não despreze a força que Deus construiu em você ao longo do caminho só porque hoje você não se sente no seu melhor dia. Dias ruins não anulam uma história inteira de resistência. Momentos de fraqueza não apagam anos de superação. O que você sente agora é passageiro. O que você se tornou ao longo do tempo, isso permanece. Talvez o próximo passo da sua vida não exija uma força nova, mas o reconhecimento da força que você já tem. Talvez você não precise se reinventar, apenas se lembrar. Lembrar quem você é quando decide não desistir. Lembrar que Deus nunca te sustentou à toa. Se você chegou até aqui, existe um motivo. E se existe um motivo, existe também uma força preparada para te levar adiante. Você ainda não percebeu tudo o que carrega dentro de si, mas vai perceber. E quando perceber, vai entender que Deus nunca errou ao confiar em você. Muita gente se esconde da própria responsabilidade de ser exemplo porque acha que não está pronto. Acredita que para ser referência é preciso ter uma vida impecável, sem falhas, sem erros, sem rachaduras. Mas essa ideia é o que tem silenciado vozes que poderiam transformar ambientes inteiros. Porque a verdade é clara: Deus nunca pediu perfeição. Ele sempre procurou disponibilidade. Ser referência não é sobre acertar o tempo inteiro. É sobre estar disposto a crescer na frente dos outros.
É sobre mostrar o caminho, não apenas quando tudo está sob controle, mas justamente quando você está aprendendo a lidar com o que ainda não entendeu. Pessoas reais inspiram muito mais do que imagens idealizadas. O mundo não precisa de figuras intocáveis. O mundo precisa de gente acessível, transparente, presente. Gente que vive com verdade, mesmo quando está em processo. Talvez você pense: quem sou eu para influenciar alguém se nem resolvi tudo em mim? E é aqui que mora o equívoco, porque ninguém resolve tudo. A jornada não tem linha de chegada emocional. A vida está em constante construção, e é nesse caminho, com seus tropeços, aprendizados e recomeços, que você se torna uma referência de verdade. Não por ser um modelo inalcançável, mas por ser alguém que segue, mesmo com tudo o que carrega. As pessoas não são transformadas pela imagem de quem nunca erra, mas pela coragem de quem, mesmo errando, decide continuar. De quem escolhe amar quando podia se fechar. De quem escolhe servir quando podia cruzar os braços. De quem escolhe perdoar quando todo o contexto pede distância. É nesse tipo de escolha que nascem os exemplos que realmente marcam. Você pode não perceber, mas alguém te observa. E não espera que você seja perfeito. Espera que você seja real. Espera que você reaja com sabedoria. Espera que você continue firme, mesmo quando tudo parece incerto. Espera que no meio da pressão você seja alguém que aponta para algo maior do que o problema. E isso não depende de posição, de título, de ministério, de status. Isso depende de decisão. A Bíblia mostra claramente como Deus usou pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Gente falha, gente improvável, gente que muitas vezes dizia: eu não sou capaz. Mas Deus via além. Deus não vê só o agora. Ele vê o que você pode se tornar se decidir confiar. E quando você decide estar disponível, Ele começa a agir através de você de maneiras que nem você entende. Estar disponível não é ter tempo sobrando. É saber priorizar o que realmente importa, é ouvir com atenção, é aconselhar com humildade, é estender a mão sem exigir algo em troca, é estar onde Deus precisa que você esteja, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça. As maiores influências da sua vida talvez tenham vindo de gente assim, pessoas que não buscavam holofotes, mas que te marcaram por uma palavra, por um gesto, por uma presença constante. E talvez hoje você precise ser isso para alguém. Não porque você está no seu melhor momento, mas porque você sabe o valor que uma referência tem na vida de alguém em crise. Você sabe o quanto uma atitude pode puxar outra pessoa de volta para o centro. E isso já é motivo suficiente para você parar de fugir dessa missão. Quando você se dispõe, Deus capacita. Ele usa a sua história, seus erros, suas cicatrizes, suas superações e transforma tudo isso em testemunho vivo. Não para exaltar o seu nome, mas para que através de você outras pessoas sejam despertadas para viverem algo novo. E essa influência não precisa ser pública. Muitas vezes, os maiores impactos são silenciosos. Acontecem nas conversas de fim de dia, nas mensagens sinceras, nos abraços demorados, nos conselhos que vêm cheios de verdade. É na simplicidade da vida que as verdadeiras referências surgem. Ser referência não é ter todas as respostas. É ter coragem de falar com verdade, mesmo quando a resposta ainda está sendo construída. É mostrar que dá para ser forte sem ser arrogante. É mostrar que dá para ser vulnerável sem perder o respeito. É mostrar que dá para recomeçar e que não há vergonha nisso. Quantas vezes você deixou de falar algo importante com medo de ser julgado? Quantas vezes escondeu sua experiência achando que ninguém se interessaria? Quantas vezes engoliu a vontade de orientar alguém porque achou que não era o seu papel? E se Deus estivesse esperando justamente esse movimento de coragem da sua parte?
E se aquela conversa que você evitou fosse a chave para destravar algo na vida de alguém? Ser ponte nunca foi sobre ter todas as condições ideais. Sempre foi sobre dar o que se tem no momento. Pode ser pouco, mas se vier com verdade, já é o suficiente. André, um dos discípulos, foi quem levou Pedro até Jesus. Ele não era o mais falado, não era o mais ousado, mas foi disponível. Foi intencional. Ele enxergou algo importante e decidiu compartilhar. Isso parece pequeno, mas mudou toda a história. Você nunca sabe o que Deus pode fazer com um simples gesto seu. Uma conversa, um convite, uma oração, um encorajamento, um ato de perdão, um testemunho. Tudo isso carrega potencial de eternidade quando parte de alguém que está disponível para ser instrumento. E esse alguém pode ser você. Não espere sentir que está 100% pronto. Esse momento não existe. O que existe é o agora. E o agora está cheio de oportunidades de ser luz, de ser abrigo, de ser direção para alguém. O seu maior erro pode ser esperar mais um sinal, quando o próprio fato de você estar ouvindo isso já é Deus falando: eu quero te usar, do jeito que você está, com o que você tem. Você não precisa mudar o mundo todo, mas pode mudar o dia de alguém, pode transformar o ambiente de uma casa, pode despertar fé em alguém que já tinha desistido, pode reacender esperança em um coração cansado. E tudo isso começa com a disposição de estar ali, com verdade, com humildade, com fé. No fim das contas, ninguém vai se lembrar de você por ter sido perfeito. Vão se lembrar por ter sido presença, por ter sido coerente, por ter sido amoroso, por ter sido honesto. Vão se lembrar porque, de alguma forma, Deus se mostrou através da sua vida. E isso é ser referência, não por ser melhor que ninguém, mas por estar disponível para fazer a diferença. E isso é o que muda histórias. Você já parou para pensar que, querendo ou não, você está influenciando alguém? Mesmo que você ache que ninguém te escuta, que suas ações passam despercebidas, que a sua vida é comum demais para impactar outras, ainda assim, existe alguém se espelhando em você. Pode ser seu filho, um amigo, alguém do trabalho, da igreja, da família. E a pergunta que precisa ser feita não é se você é uma influência. A pergunta certa é: que tipo de influência você tem sido? Essa é uma responsabilidade que não dá para fugir, porque não importa se você fala muito ou pouco, se aparece ou não nas redes sociais, se tem um título ou não. As suas atitudes dizem algo todos os dias. O seu jeito de responder, o seu tom de voz, suas reações quando está irritado, sua postura diante de problemas, tudo comunica, tudo ensina. E o mais forte é que, na maioria das vezes, quem está aprendendo com você nem fala nada, mas está observando. A influência verdadeira não está nas palavras bonitas, está na coerência entre o que você diz e o que você vive. E isso não tem a ver com ser perfeito, tem a ver com ser real, com ser íntegro, com agir com intenção. Porque viver por impulso, reagir com base no que sente, decidir no calor da emoção, tudo isso pode te fazer cair na armadilha de destruir o que você levou anos para construir. Existe uma força silenciosa na pessoa que vive com intenção, que acorda sabendo o tipo de semente que quer plantar, que entende que a vida não é feita só de grandes decisões, mas de pequenos hábitos diários, e que cada uma dessas escolhas vai moldando o ambiente em que vive, as pessoas ao seu redor e principalmente a sua própria identidade. Ser uma influência positiva exige vigilância. Porque é fácil deixar o dia correr no automático. É fácil culpar o cansaço, o estresse, os outros. Mas a maturidade começa quando você escolhe não ser refém do que sente, e sim ser guiado pelo que crê. Quando você entende que seu papel não é apenas sobreviver à rotina, mas transformar o que está ao seu alcance com sabedoria e propósito. Talvez você não veja a mudança de imediato.
Talvez nem perceba o bem que está fazendo agora, mas vai chegar o dia em que alguém vai te procurar e dizer: foi aquela sua atitude que me fez repensar a minha. Foi sua paciência que me inspirou a ser mais calmo. Foi sua postura naquele momento difícil que me ensinou mais do que qualquer discurso. E nesse dia, você vai entender que nada foi em vão. Mas também é importante entender o lado oposto, porque assim como você pode ser uma referência de firmeza, de fé, de amor, você também pode estar, sem perceber, reforçando ciclos de frustração, de amargura, de dureza, toda vez que escolhe calar quando deveria falar, toda vez que age com grosseria quando poderia ter mostrado empatia, toda vez que transfere culpa, que responde com raiva, que age sem pensar, você está ensinando algo também, está modelando comportamento, está mostrando caminhos. E se esses caminhos estão desconectados do que Deus te chamou para ser, algo precisa mudar. Essa responsabilidade pode parecer pesada, mas na verdade, ela é uma oportunidade. Porque é a chance que você tem de reescrever histórias ao seu redor, de ser a diferença que sempre esperou nos outros, de não apenas apontar erros, mas mostrar alternativas, de não apenas reclamar do mundo, mas oferecer outra perspectiva. Você pode ser aquele que interrompe ciclos de agressividade, que transforma ambientes pesados, que inicia conversas importantes. Tudo isso com intenção. E o mais incrível é que você não precisa de nada grandioso para começar. Basta presença, basta consciência, basta lembrar que sua vida fala, mesmo quando você está em silêncio, que suas reações têm peso, que suas escolhas deixam marcas e que você pode sim ser resposta na vida de alguém. Não importa onde você esteja agora, se em um momento bom ou difícil, se cercado de pessoas ou sentindo solidão, a sua vida continua falando. E é agora que você precisa decidir. Vai deixar que o acaso dite a sua influência? Vai seguir no automático, sem perceber o que está gerando nos outros? Ou vai assumir o lugar de alguém que escolhe influenciar com responsabilidade, com propósito, com fé? Você não precisa fazer tudo certo, mas precisa fazer de forma intencional, porque a intencionalidade traz consciência, e a consciência te livra da culpa de viver uma vida vazia de significado. Quando você entende que cada gesto importa, cada conversa tem poder, cada olhar pode curar ou ferir, você começa a viver de um jeito diferente. Você começa a ouvir mais antes de responder, a pensar mais antes de julgar, a amar mais antes de se defender. Você começa a se posicionar com firmeza, mas com graça, a dizer o que precisa ser dito, mas com sabedoria. E principalmente, você para de fugir da influência que já carrega e começa a usá-la com responsabilidade. Tem muita gente esperando por uma referência, esperando por alguém que não viva de aparência, que não finja perfeição, mas mostre transformação, que inspire não pelo que tem, mas por quem é. Que não precise convencer ninguém com palavras, porque a vida já convence por si só. E talvez esse alguém seja você. Então hoje, escolha viver com intenção. Assuma que o seu jeito de viver vai moldar o ambiente onde você está. Que a sua maneira de lidar com seus próprios erros vai ensinar outras pessoas a lidar com os delas. Que o seu esforço em mudar, mesmo devagar, pode inspirar outros a não desistirem também. Você não foi colocado onde está por acaso. Existe um propósito até nos dias comuns, até nos encontros que parecem simples, até nas conversas que parecem casuais. Porque Deus usa o cotidiano para construir pontes, para tocar corações, para curar feridas. E Ele pode fazer isso através da sua vida, não quando você se tornar perfeito, mas agora, do jeito que você está. Não ignore o impacto que você pode causar. Uma atitude com intenção, um conselho no momento certo, um pedido de perdão verdadeiro, uma escolha de paz no meio do conflito.
Tudo isso pode ser a diferença entre alguém desistir ou continuar. A sua vida não é pequena demais, e a sua história, por mais difícil que tenha sido, pode ser usada para algo maior. Você só precisa estar disposto a viver com verdade, e a partir de hoje, com intencionalidade. Porque quem vive com intenção, vive com propósito. E quem vive com propósito, inevitavelmente, transforma o mundo ao seu redor. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, eu te convido agora a retribuir esse momento de reflexão com um gesto simples, mas que ajuda muito o canal a continuar alcançando mais pessoas. Deixe o seu like, se inscreva se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Escreve aqui nos comentários o que mais te tocou nesse vídeo. Eu leio tudo com carinho e gosto muito de saber como Deus tem falado com você. E se você quer continuar sendo fortalecido, não para por aqui. Tem outros vídeos no canal que vão aprofundar ainda mais esse processo que Deus começou em você hoje. Escolhe o próximo, aperta o play e deixa Deus continuar te guiando.